Graça e paz. Todos estão bem no feriado aí? Aproveitaram bem? Vamos falar a verdade, todos nós gostamos da nossa casinha, não gostamos? Gostamos do nosso cantinho, do jeito que a gente enfeita a nossa casa, não é? Do jeito que a gente limpa ali, deixa as coisas no seu devido lugar. Quando temos filhos ali, cada um no seu canto, no seu quarto, coloca ali as roupas no lugar onde quer. Tem o nosso cantinho, às vezes quem tem um cachorro dentro de casa, ou um cachorro no quintal como eu tenho, o cachorro tem lá o seu espaço. Então todos nós gostamos de morar num lugar, de se situar num lugar, de ter um lugar para nós dormirmos, um lugar para irmos e voltarmos seguros. E ali nós vivemos com a nossa família, e há um tempo que nós teremos que deixar essa habitação, teremos que ir para um lugar eterno. Quando você olha lá para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2, depois nós vamos lá para Apocalipse, capítulo 21. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Eu lembro que quando eu morava nos Estados Unidos, irmãos, tem bairros lá que é um sonho os lugares, de lindos que são. Eu e a Márcia trabalhávamos lá limpando casas, e a gente entrava em cada casa, irmão, que era um sonho. Todo mundo queria. Eram uns bairros que você estacionava o carro e ficava só contemplando a beleza daquilo, de bem construído, de bem feito. Então aqui Paulo ele está falando de uma habitação que vai fazer parte da nossa eternidade, do nosso tempo onde nunca mais sofreremos nenhum tipo de dor. Um lugar que Deus está preparando para aqueles que o amam. Um lugar que ele dá apenas algumas informações de como vai ser esse lugar. E dá algumas informações lá em Apocalipse, capítulo 21 e o capítulo 22. Deus dá algumas informações de como vai ser esse lugar. Esse lugar que está separado, preparado para todo aquele que crê em Jesus, que vive para Jesus, que entregou a sua vida a Jesus nessa vida, não importa o que você está passando. E João começa a falar lá no Apocalipse capítulo 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ele está falando aqui de um novo céu e uma nova terra. Não é mais essa terra do jeito que nós conhecemos. Esse sistema que nós conhecemos, com seus planetas e estrelas, e mar e oceano e árvores, vai ser tudo desfeito. Vai ser tudo destruído pelo poder da mão de Deus. Alguns perguntam: pastor, mas por que Deus tem que destruir tudo? São muitos planetas espalhados no universo. São muitas estrelas, trilhões de estrelas espalhadas no universo. Irmãos, eu tenho um pensamento
que eu tenho conservado esse pensamento. Tudo que existe nesse sistema que a gente mora, morre. A queda de Adão foi como uma bomba nuclear que irradiou morte e pecado para tudo. Se você hoje pegar o telescópio mais poderoso da Terra e olhar, apontar para uma direção no céu, você vai ver algumas estrelas lá. Vai passar algum tempo, você vai olhar para lá, aquelas estrelas, vai estar faltando algumas ali. O que aconteceu com essas estrelas? Morreram. No sistema de Deus, é vida eterna. No sistema que Deus está preparando, é eternidade. Eternidade de gozo. Eternidade de glória. Eternidade de alegria. Eternidade de saúde. Nesse sistema aqui, diz que não vai existir mais mar. Os oceanos não existirão mais. Por que Deus vai fazer com que eles não existam mais, eu não sei explicar. Mas não haverá mais mar, nem água salgada. Nem mais poderemos tomar banho em mar, nem pegar onda, nem usar prancha de surf. Verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a palavra diz que o trono de Deus e o trono do Cordeiro estarão na cidade. Irmãos, eu sei que parece ser um choque para muitas pessoas, toda vez que eu falo isso aqui, mas o crente não vai morar no céu. O crente não vai morar no céu. Esse ensino que moraremos no céu, não é ensinado na Bíblia. Nem no Velho Testamento e nem no Novo. Uma vez eu falei isso aqui no tempo que eu dei o estudo, minha irmã ficou brava comigo aí. Ela nem está aqui. Se o senhor não quiser morar no céu, o senhor não mora, mas eu vou morar. Diz que a cidade desce ela desce do céu. Ela desce do céu para onde? Para a nova terra. Para a nova terra. E ele fala aqui, que Deus habitará com ele, verso 4, e Deus limpará, olha só, aqui é a ausência de sofrimento. Esquece esse sistema daqui. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais finalização de vida. Também não haverá reprodução de vida. Se no dia do juízo final, depois do juízo final, se o número de almas salvas for 1 trilhão de almas, vai ser 1 trilhão de almas por toda a eternidade. Não haverá aumento de almas. Não haverá reprodução de almas. Jesus fala que seremos como os anjos. Os anjos são assexuados. Os anjos não se reproduzem. Os anjos não têm relação sexual. Quando você vê lá no Velho Testamento, que diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Algumas pessoas falam que os demônios tiveram relação com as mulheres. Isso é mentira, irmãos. Ali foram os filhos de Sem, que se relacionaram com as mulheres. E ali reproduziram e nasceram ali os gigantes, que são conhecidos como os anaquins. Homens que habitaram nessa terra de 3 metros. Já tem até estudiosos que encontrou ossos de homem de 3,20 metros. Esses aí talvez eram os antepassados
do gigante que lutou lá com o Golias, como é o nome dele? Davi e Golias, né? Davi lutou com Golias lá. Então, nós, aqui, quando a eternidade chegar, não haverá mais morte, não haverá mais finalização de vida. Seremos eternos, como Deus é eterno. Não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. Não sofreremos mais enfermidades, irmãos. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim: como é que vai fazer com as crianças, pastor? E as crianças, as pessoas que morrem criança? Como que essas pessoas vão viver na eternidade? Olha, irmãos, essa é uma pergunta interessante, sabia? Mas eu acredito que todo ser humano atingirá a estatura de varão perfeito. Todos nós lá teremos a estatura de varão perfeito. Então eu acredito que, talvez, não sei, mas chutando, talvez seremos homens aí na faixa dos 2 metros, todo mundo. Não sei. Porque um anjo deve ser bem grande, né? Eu nunca tive visão de anjo. Alguém aqui já teve visão de anjo? Um anjo deve ser um ser bem grande, né? As pessoas do Velho Testamento, quando viam um anjo, eles se espantavam. Era necessário o anjo falar: não temas. Eu sou o Senhor, eu vim da parte do Senhor. Irmãos, esses cultos que as pessoas falam que estão vendo o anjo para todo lado, e é tudo normal, o anjo causa espanto no nosso meio. Então eu acredito que lá nós todos teremos a estatura de varão perfeito. Não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, nem dor, sabe? O cabelo voltará para a cabeça, glória a Deus por isso, né? Teremos cabelo lá, cabelos normais, a saúde normal e perfeita. Quem aqui era aleijado vai voltar a ter a sua perna, irmão. Voltará a ter um corpo perfeito lá na eternidade, porque lá será perfeição absoluta e total, irmãos queridos. Porque já... Não entendi, pastor? Não entendi? Até os cegos voltarão a ver. Não precisaremos mais disso, irmãos. Não haverá necessidade de óculos. Aliás, nós vamos ver demais lá, viu? Vamos ver de longe as coisas. Porque já as primeiras coisas são passadas. Verso 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verso 7. Quem vencer, aqui é condicional. Esse quem vencer aponta que para você morar nessa cidade existe uma condição. Quem vencer herdará todas as coisas. Olha, Deus é exagerado. Ele não vai dar somente um pedaço de terra para você. Você vai herdar tudo. Será tudo de todos. Lá se cumprirá literalmente de que tudo é de todo mundo. Ninguém vai ter inveja. Não vai haver mais essa mesquinharia que existe aqui, que é o meu carro, o meu sapato, o meu relógio, o meu iPhone. Lá vai ser tudo de todos, ninguém sentirá inveja, ninguém ficará triste ou chateado porque um foi colocado numa posição a mais, porque a palavra diz que cada um será galardoado segundo as suas obras. Então haverá diferenciação no galardão. Pode ser que a Sofia ganhe mais do que eu lá, pode ser que a Honorina ganhe menos que o pastor Francisco. Pode ser, mas lá, por estarmos no estado perfeito, ninguém vai ter inveja por outro estar acima e outro estar abaixo. Entenderemos que da parte de Deus foi justo pela vida que cada um viveu aqui. Por isso, irmão, toda obra que você faz para Deus, é uma dica que eu dou. Toda obra que você fizer para Deus, até um copo de água fria que você dá para alguém, decida receber lá na glória. Não fique incentivando elogios. Não fique incentivando, sabe? E aí, gostou da minha oração? Gostou da minha palavra? E aí, você gostou que eu te levei a cesta básica? E Jesus fala que se você receber isso, já recebestes o seu galardão.
Deixa para a gente receber lá na eternidade, irmãos. Enriquecermos para a eternidade. Verso 6. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Eu não li aquele ao que vencer, eu li? Verso 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Mas aí ele aponta um tipo de pessoa que não vai herdar esse lugar. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Interessante que ele inclui aqui nessa lista de pessoas, os tímidos. Ah, pastor, tímido é aquele rapaz que não consegue chegar numa moça e falar: nossa, gostei de você. Não tem nada a ver com tímido, essa timidez. Timidez é aquela pessoa que não toma uma posição na sua fé. Ele sabe da verdade, ele entende a verdade, mas ele não toma uma posição. É o famoso Zé do Muro. Ele não toma uma decisão. Fica acuado, não decide, é tímido, fechado. Tem que tomar uma decisão. Agora no verso 9, ele continua a falar dessa nova cidade onde nós vamos morar. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia das últimas 7 pragas, falou comigo dizendo: ei, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. Mas eu quero ir para o verso 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura eram iguais. Sabe o tamanho dessa cidade, irmãos? Hoje, se você, na atual existência, se você pegar um foguete, sair daqui, e apontar esse foguete para cima e ir subindo, e chegar a 1.000 quilômetros para cima, você chega mais ou menos perto do espaço sideral, onde não existe mais atmosfera. A cidade santa, ela tem 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de largura. É um cubo perfeito. Deus vai fazer uma cidade desse tamanho, descer do céu para a terra. Essa visão que João tem da Nova Jerusalém. Uma pessoa falou assim para mim: pastor, uma cidade desse tamanho é como se fosse um grande condomínio. O que Jesus falou? Na casa do meu pai, na casa, ele não falou nas casas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, eu não sei como é que, a gente só imagina como vai ser. Porque nós estaremos revestidos de um corpo glorificado. Um corpo que não sente sono, um corpo que não sente sede, um corpo que não sentirá fome, um corpo que não cansa, um corpo perfeito. Para que nós teremos um cômodo para morar, um canto para morar? Eu não sei explicar isso. Mas a cidade vai ser tão grande, irmãos, gigantesca. E é só uma cidade-reino. Porque essa cidade estará situada na nova terra. Além da cidade, terá toda a terra nova que Deus vai construir. Será que essa terra nova vai ser maior do que temos hoje? Eu acredito que essa terra vai ser muito grande. Imagine, irmãos, desde Adão até o dia que Jesus vai voltar, o número de salvos que vai habitar na nova terra. São milhões e milhões e milhões de almas
E tem mais uma coisa. Além das almas salvas, tem os anjos, que são milhões e milhões de anjos. É muita gente, é muito anjo. Fora isso, haverá ali a presença de Jesus, a presença do Pai e a presença do Espírito Santo. Não dá. É muita gente, irmãos. Alguém falou alguma coisa? Não? Vamos falar um pouco mais dessa cidade. Vai lá para frente. Estou de olho no relógio, é 9 horas. Não quero avançar muito no tempo. Verso 21. Verso 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Deus é o templo. O próprio Deus é o templo. Dá para entender isso, irmãos? Aqui a gente tem um lugar que a gente veio cultuar. Lá, Deus é o templo. Todos nós estaremos inseridos em Deus. Você já parou para pensar sobre a onipresença de Deus? Deus está aqui agora, onde eu estou. Deus está lá no céu, agora. Deus está a milhões de anos-luz, na última galáxia que existe no universo. Deus está lá no céu. Deus está aqui. Deus está no fundo do mar. Deus está dentro do vulcão. Deus está lá onde o lençol freático está. É muito difícil explicar essa onipresença. Que onde existe qualquer tipo de coisa, Deus está. Deus ocupa todos os espaços. Deus ocupa cada espaço da terra, do universo existente e do mundo espiritual. Nada está escondido. Lá no inferno, Deus está vendo todos. Deus está vendo você pode entrar num buraco. Deus está te vendo lá. Se você estiver na mais densa escuridão, Deus está lá também. A onipresença de Deus é uma coisa extraordinária. É uma das doutrinas mais misteriosas que existem na Bíblia. Além de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Deus pode tudo ao mesmo tempo. Deus pode agir, não há nada que impeça o agir dele. Se todo o inferno estiver aqui, Deus só sopra e eles vão embora. Porque o poder dele está acima de tudo e de todos. Por que Deus precisa estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Porque ele precisa ser um juiz justo. O juízo só é justo se eu ver tudo o que aconteceu. Por isso que no dia do juízo final será um julgamento totalmente justo. Porque além de ver a obra externa, Deus vê a obra interna. Deus vê não somente as minhas mãos por fora, não meu coração. Deus também vê a minha mente. Como vocês cantaram aqui, Ele sonda por dentro. Deus vê a intenção do coração. E Ele pode dar um juízo reto, justo. Então tudo que for feito na eternidade, se estivermos lá, será totalmente justo da parte de Deus. Usufruirmos de toda essa glória, dessa cidade maravilhosa que Deus tem para nos dar, a todos aqueles que creem. Meu Deus, essas coisas, irmãos, da eternidade me empolgam. Eu não vejo a hora disso acontecer, irmão, porque esse lugar aqui é um lugar feio, irmão. A terra está cada dia mais feia, irmão querido. Cada dia mais destruída. Com gente aqui habitando, o povo feio que tem na terra às vezes, atrapalhando a vida dos outros, irmãos queridos. Muita gente vindo na terra atrapalhar a vida dos outros. Então aqui nesse lugar, irmão, vai ser um povo bonito é que vai habitar na eternidade. Lá não vai ter mais feiura, irmão querido. Graças a Deus por isso. Todos seremos lindos e maravilhosos. Glória a Deus. Verso 23.
A cidade, pastor Francisco, não necessita de sol, nem de lua. Não vai ter mar, não vai ter sol e não vai ter lua. Nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Meu Deus. A Bíblia fala que nenhum homem viu a Deus, jamais viu a Deus. Irmãos, eu acredito que se Deus se deixasse ser visto por alguém, a gente desintegrava. Por causa da glória da presença de Deus. Diz que quando Jesus voltar, está escrito lá em Zacarias isso. Quando Jesus voltar, diz que não vai ser nem dia nem noite. É difícil entender isso. Vai ser uma glória irradiada pela presença de Jesus. Quando Jesus raiar lá que o céu, a Bíblia fala que o céu vai abrir, o céu abre, e Jesus passa com aquele cortejo de milhares e milhares de anjos, vindo atrás dele assim, ó. Diz que vai ser uma glória que vai irradiar na terra assim, ó. Os homens vão ver aquilo, eles vão ter medo. Fala assim, diz que eles se colocam na fenda das rochas, para se esconder da presença daquele que está vindo. Porque quem há de suportar o dia do Deus Todo-Poderoso e da ira do Cordeiro? Não vai ter sol, nem vai ter lua, nem vai ter o brilho dessas coisas. Uma coisa interessante que a Bíblia fala também, que na vinda de Jesus, as estrelas caem do céu. Não vai ter estrelas mais. É tão bonito, né, irmãos, ver as estrelas de noite? Eu gosto de ver. Mas não sei porquê. Não sei como vai ser isso. Que verso que eu estou? 24. Olha só uma coisa interessante aqui que diz da eternidade. E as nações andarão à sua luz. Nações. Haverá nações novamente. Só que nações de santos. Nações daqueles que herdaram todas as coisas. E as nações andarão à sua luz. E os reis do céu trarão para ela a sua glória. Reis do céu? Reis da terra. A gente vai habitar na terra, irmãos queridos. A eternidade nós vamos morar na terra, não vamos morar no céu. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, trarão para a cidade santa. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ó, uma outra descoberta. Não vai haver mar, não vai haver sol, não vai haver lua e não vai ter noite também. Então vai ser dia direto. Não vai precisar dormir, irmão. Não haverá mais noite. Verso 26. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida. Haverá um rio lá, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra parte do banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Isso aqui é enigmático, esse texto. Pastor, se a gente vai ter vida eterna, se nós vamos ter vida eterna, para que uma árvore para produzir folhas, para dar saúde? Quem não comer da folha vai ficar doente? Não, diz que não vai ter mais doença lá. Mas essa árvore da vida aqui, que ela aparece só lá no Éden, lembra? A árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Aí Deus fala assim, para que não coma também da árvore da vida e viva eternamente, vamos expulsar eles daqui. Então eles foram expulsos do jardim, e essa árvore da vida, ela aparece de novo aqui, no novo céus e na nova terra. E diz que essa árvore produz frutos, que é para a saúde das nações. Verso 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Está vendo aqui, ó? O trono de Deus e do Cordeiro desce para a cidade.
vai ser colocado na cidade. É Deus que vem habitar conosco na eternidade. Deus que desce para habitar conosco, tabernacular conosco. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão da lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Agora vem o convite para quem quer. O convite está lá no versículo 19 do capítulo 22. Melhor falando. Versículo 17 do capítulo 22. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É um convite aqui. Assim como as festas daqui, assim como para você ir para qualquer lugar, precisa de um convite. Para você herdar essa cidade, você precisa aceitar o convite. Não basta nascer e você automaticamente está dentro da cidade. Você vai ter que aceitar o convite. O convite, irmãos, se chama Jesus. A entrada para essa cidade é só por meio de Jesus. Não é por Maria, nem por Buda, nem por Maomé, por santo católico, nem padre, nem pastor, nem denominação evangélica. Não é por fazer boas obras. Não é por seguir espíritos. É somente se a gente receber Jesus de todo o nosso coração. E aqui nós sermos morada dele. É uma coisa interessante, né? Que lá no Velho Testamento o templo era um templo de pedra. Mas quando Jesus veio, Jesus mudou o conceito de templo. O templo não é mais esse lugar que a gente veio aqui. O templo é o seu corpo. No dia que você entrega a sua vida a Jesus de verdade, o Espírito Santo vem agora morar dentro de você. Você é selado com o Espírito Santo de Deus. E naquele grande dia, você vai estar naquela grande fileira de milhões e milhões e milhares de salvos. Entrarão na cidade pelas portas. Vinde benditos do meu Pai, e possuir por herança o reino, a cidade, todas as coisas, a eternidade. Possuam um mundo sem dor, sem sofrimento, sem choro, sem busão, sem metrô, sem nada dessas coisas. Nada de desânimo, nada de tristeza, nada de choro, nada de inveja, nada de panelinha, nada de bagunça, nada de sofrer com o Corinthians ou com o Palmeiras, nada dessas coisas. Todas as coisas serão de todos. Estaremos na nossa estatura de varão perfeito. Viveremos para sempre, irmãos. Vai ser gozo e alegria. Ali sim de verdade se cumprirá. Ali será só glória. Ali será só gozo, só alegria, só paz, harmonia. Deus com a gente o tempo todo. A gente com Deus o tempo todo. Eu acredito, irmãos. Eu até arrisco a dizer que por causa desse corpo glorificado, nós ganharemos coisas que com esse corpo não conseguimos fazer. Talvez, eu não afirmo, poderemos voar. Talvez nos deslocaremos em alta velocidade. Talvez teremos essa capacidade que Jesus tinha de passar coisas sólidas, passar de um lado para o outro. Teremos uma visão aguçada das coisas. O nosso corpo ganhará uma condição poderosa, irmãos queridos. Mas apesar de tudo isso, uma coisa gloriosa nisso, é que nunca nós seremos Deus. Nunca seremos como Deus é.
Ainda estaremos aprendendo lá. E Deus continuará sendo o Todo-Poderoso. Deus continuará sendo plenamente sábio, plenamente poderoso, plenamente glorioso. E nós nunca chegaremos ao estado dele. Deus sempre estará acima de tudo e de todos lá na eternidade, irmãos queridos. Pastor, eu quero entrar nessa cidade. Receba Jesus, entregue a sua vida para Jesus, viva para Ele o resto da sua vida. E você, quando você morrer, você já estará ali, pronto para um dia, quando Ele voltar, quando o juízo final acabar, todos nós herdarmos essa cidade e entrarmos nela pelas portas. Que Deus te abençoe, graça e paz.